Olá, pessoal, aqui é a doutora Solange, da ginecologia, e hoje a gente vai discutir algumas questões de residência no assunto da doença inflamatória pélvica, muito conhecida aí, cai bastante em prova de residência e também presente na prática clínica. Muito importante reconhecer ela e saber os critérios de diagnóstico, porque ela pode trazer complicações quando não tratadas, tá? Antes de a gente ir para a nossa primeira questão, que é uma questão da MP lá do Paraná, uma banca bem conhecida por questões mais complicadas, que gosta de cobrar detalhes, vamos relembrar algumas coisinhas sobre a doença inflamatória pélvica, tá? Então, a doença inflamatória pélvica, também chamada de DIP, eu vou me referir dela como DIP durante a aula, então DIP para doença inflamatória pélvica, é uma infecção aguda e às vezes subclínica que vai afetar o trato genital superior ali feminino, de etiologia polimicrobiana, ou seja, existem vários agentes causadores da DIP, mas a gente tem a Neisseria gonorreia, a clamídia trachomática como um dos principais causadores, tá? Para a gente fazer o diagnóstico de uma doença inflamatória pélvica, existem alguns critérios. E a gente tem os que a gente chama de critérios maiores e os critérios menores. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa de ter obrigatoriamente os 3 critérios maiores presentes e pelo menos um critério menor, ou ainda existem os chamados critérios elaborados, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que basta ter somente um deles para a gente fazer o diagnóstico. O que são os critérios maiores? O critério maior é aquela dor à mobilização do colo do útero, dor à palpação anexal e aquela dor que a paciente conta que ela tem uma dor embaixo do ventre espontânea que vem aumentando. Então, ela vai ter pelo menos esses 3 associado a pelo menos um dos seguintes, que é febre, tá? Ou aquela secreção, né, vaginal, cervical, que a gente vê ali abundante, vindo do orifício cervical, alterações de exames laboratoriais, VHS, PCR aumentados, ou aquela paciente que acabou coletando ali material vaginal, né, endocervical, que veio positivo PCR para clamídia, para gonococo. Então, esses são os achados menores. Tendo, então, 3 maiores e pelo menos um menor, fecha o diagnóstico. Existem que são chamados de critérios elaborados, tá? São 3. A presença de pelo menos um deles também fecha o diagnóstico. A presença de um exame de imagem, seja um ultrassom, uma ressonância, que tenha uma imagem que sugere um abscesso tubovariano, você tem diagnóstico de DIP, tá? A paciente que tem uma biópsia do endométrio, que mostra uma endometrite, a gente tem uma DIP. E já aquela paciente, né, casos mais complicados, que acabam fazendo uma laparoscopia e a laparô mostra sinais sugestivos de infecção tubária, tuboperitoneal, fecha o diagnóstico de uma DIP, tá? Já que a gente está falando um pouquinho de DIP, vamos relembrar de outra entidade que acaba caminhando junto nas questões, às vezes os iniciados tentam te confundir, que é a cervicite. A cervicite é uma inflamação da mucosa endocervical. Digamos que ela seria um estágio bem anterior à DIP, que se a gente não tratar, isso pode progredir para uma DIP, por exemplo, tá? Então, uma cervicite é uma inflamação ali da mucosa, então, endocervical, na maioria dos casos, assintomáticas, tá? Que é causado principalmente pela clamídia e o gonococo, os mesmos agentes que são bem recorrentes e principais ali na DIP. Então, relembrado isso, vamos para a nossa questão. Então, a primeira questão ali da MP diz assim: paciente de 27 anos, solteira, vem ao posto de saúde mais próximo da sua casa para avaliação de corrimento vaginal que iniciou há 2 meses, com odor mais intenso há 1 mês. Negadora relação sexual ou prurido genital. Conta que nos últimos meses manteve relação sexual sem uso de preservativo com 2 parceiros. O exame físico não tinha dor à palpação abdominal e o exame especular mostrou conteúdo homogêneo cinza esverdeado em canal vaginal que provinha do orifício cervical. Colo uterino pouco friável, não sangrante e indolor à mobilização pelo toque. Não havia no posto de saúde microscópico para exame a fresco. A conduta mais adequada neste caso deve ser: então, o enunciado te trouxe uma paciente jovem, teve relação sexual desprotegida, ou seja, ela tem risco para ISTs, tá? E ela tem um corrimento que vem do OCE, você vê vindo pelo orifício cervical. Isso já te acende um alerta. E aí você pensa: opa, será que eu estou na frente de uma cervicite? Será que essa paciente tem uma DIP? Vamos dar uma olhada na clínica dela. O enunciado diz que não tem dor à palpação abdominal, que não tem dor à mobilização do colo. Ou seja, essa paciente não fecha critérios clínicos para DIP. Então, a gente tem que pensar em uma cervicite, tá? Lembrando disso, vamos para as alternativas. Então, alternativa A diz assim: tratar empiricamente a vaginose com metronidazol com base nos achados clínicos, não esquecendo do manejo de cervicite por clamídia.
Não, essa alternativa está errada. O paciente não tem um quadro de vaginose, tem um quadro de cervicite, como a gente acabou de comentar. A vaginose vai fazer aquele corrimento amarelado, mais bolhoso, às vezes, né? Bolhoso até a gente pensa mais em trocomona, mas pode ser um corrimento bolhoso, com odor mais fértil, às vezes queixado como odor de peixe podre por algumas pacientes, tá? Que piora durante o coito, pós-coito, durante o período menstrual. Então, a gente não pensa em vaginose, a gente pensa assim, em cervicite, a gente tem que tratar a cervicite. Então, a letra A errada por isso. A letra B. Tratar a DIP, doença inflamatória pélvica, com ceftriaxona, doxaciclina e metronidazol, impõe-se, já que o corrimento tem origem no canal cervical e no colo? Não. A gente acabou de comentar no início da questão que a paciente não fecha critérios clínicos para DIP, e sim a gente tem uma cervicite, né? Lembra que eu tinha comentado que às vezes as questões tentam confundir o candidato entre DIP e cervicite? Esse é um caso. Então, letra B, errado. Letra C. Tratar a paciente e seu parceiro sexual com azitromicina e cipro para cobrir camídia e gonococo, não esquecendo de investigar sífilis e HIV em todos. O tratamento, a gente teria como primeira escolha, pensaria principalmente em a gente fazer uma ácido e uma ceftriaxona, e não necessariamente uma cipro. Essa alternativa até pode gerar uma dúvida ali no candidato, que poderia até ser usado uma ciprofloxacina, mas não seria a primeira escolha, e por isso a gente acaba não considerando essa como correta, tá? A letra D. Fazer diagnóstico de vaginose e tratar com metronidazol após positivar o teste de WIF e confirmar pH maior que 4,5, fechando assim 3 dos 4 critérios de Amser para Gardnerella. Não, lembrando que essa paciente não fecha diagnóstico ali para vaginose, a gente está falando de uma cervicite. Mas já que ele falou da vaginose, vamos relembrar um pouquinho o que são esses critérios de Amsel. Critérios de Amsel são critérios clínicos que a gente usa para diagnosticar uma vaginose bacteriana. E a gente tem que ter pelo menos 3 dos 4 critérios presentes para o diagnóstico. Quais são esses critérios? Então, a gente tem um corrimento ali homogêneo, no branco acinzentado até amarelado, que reveste as paredes vaginais. Isso é um dos critérios. Um pH vaginal maior do que 4,5 é outro critério. O teste da amina, que é o teste de WIF, né, que ele fala ali, que a gente usa o COH adicionado à amostra de secreção vaginal, isso dá um odor forte de peixe podre, tá? Isso é um teste de WIF positivo, é outro critério. E outro critério é quando a gente faz a microscopia, né? A gente pega aquela secreção vaginal, coloca na lâmina e a gente olha no microscópio e a gente vai ver que tem o aumento de cocobacilos, vai ter aquelas chamadas células indicadoras, tem pelo menos 20% das células epiteliais, e isso acaba fechando o diagnóstico ali pensando para a vaginose. Então, ter pelo menos 3 desses 4 critérios são chamados de critérios de Amsels para a vaginose bacteriana. Então, só para a gente relembrar, mas não é o caso da nossa questão. Alternativa E, independente da avaliação, pensando em vaginose, propor tratamento para cervicite com ceftriaxona e azitromicina, não esquecendo de pedir sorologia para sífilis e HIV a pacientes e seus parceiros, bem como tratá-las com os mesmos antibióticos. Sim, essa alternativa é a que mais completa de forma correta a questão. Então, independente que você pensou em vaginose, pela característica do corrimento da paciente, a gente sabe que ela tem uma cervicite, então a gente precisa tratar com azitro e ceftriaxona. Aqui sim ele coloca a primeira escolha, tá? Lembrando de que ela teve a relação não protegida, pedir as sorologias. Então ele fala bem certinho ali de pedir sífilis, HIV para paciente e parceiros. Então, sendo assim, a alternativa é a correta da questão. Vamos para a próxima questão. Próxima questão da MIRIX, lá de 2020, diz assim. O paciente refere dor à palpação abdominal mais intensa em ambas as fossas ilíacas. Ao exame ginecológico, apresenta leucorreia, útero de volume normal, dor à mobilização do colo uterino e dor intensa à palpação de anexos. É sexualmente ativa e nega o uso de preservativo, do condom. Qual o diagnóstico mais provável? Analisando a questão. Não diz aqui a idade da paciente, né? Mas pensando numa paciente jovem, adulta, o mais importante que ele fala são os sintomas. Então, dor abdominal, dor à mobilização do colo e dor à palpação de anexo. Opa, ela tem os 3 critérios maiores de DIP. E ela ainda apresenta uma leucorreia. Ele não fala com muitas características, mas a gente pensa em uma secreção ali um pouco anormal. Então, um critério menor. Essa paciente tem diagnóstico clínico de DIP. Tá? Lembrando disso, vamos para as alternativas. Letra A, endometriose? Não. Não é um quadro agudo, seria um quadro mais arrastado, uma dor crônica, às vezes
associado com infertilidade, tá? E não vai mudar a secreção vaginal da paciente. Então, errado. Letra B, doença inflamatória pélvica, sim, a gente acabou de comentar isso, que a paciente fecha os critérios clínicos, essa é a alternativa correta da questão. Letra C, gestação ectópica, para a gente pensar uma gestação ectópica, pensando ali no enunciado, né, não só falando da prática clínica, a gente pensaria mais uma dor localizada em mais uma das fosas, ao enunciado te falaria sobre um atraso menstrual, então atraso menstrual, dor abdominal e sangramento de primeira metade da gestação é a tríade que a gente pensa em gestação ectópica. Tá? Não é o caso da questão. Letra D, vaginose bacteriana. Então, vaginose bacteriana não vai causar, não vai ter aquela dor à mobilização do colo, dor à palpação dos anexos, né? Vaginose bacteriana, a gente lembra dos critérios de Amsel, como a gente comentou na questão anterior, tá? Vamos para a nossa próxima questão, da FAMEMA de 2020. Mulher de 22 anos, solteira, sexualmente ativa, apresenta corrimento vaginal amarelado há 4 dias. Exame físico, sinais vitais normais. Exame ginecológico, aparência normal de área vulvar e de mucosa vaginal. Colo uterino inflamado e friável. Secreção cervical mucopurulenta. Não adora mobilização cervical, uterina ou de anexos. Exame de secreção vaginal. Numerosos leucócitos, um pH de 5, um teste de aminas negativo, não são observados elementos fúngicos. O tratamento inicial correto é, de novo, uma questão que faz você se confundir. Será que é uma DIP, uma cervicite? Mas como a gente já relembrou, a paciente não fecha critérios clínicos para DIP, não tem dor à mobilização, ali cervical, uterina, nem dor à mobilização de anexos. Tem uma secreção cervical, ou seja, ali no colo do útero mucopurulento, a gente pensa em uma cervicite, principais agentes clamídia e gonococo, e a gente trata com ceftriaxona e azitromicina. Sendo assim, o que faz responde a questão, alternativa à letra C, tá? Então, as outras não são tratamentos que a gente utilizaria para cervicite. A próxima questão é uma questão da FAMERP de 2020, que diz assim: paciente de 30 anos de idade, usuária de DIU, né, dispositivo intrauterino de cobre, procura ambulatório de planejamento familiar com sinais clínicos sugestivos de infecção por clamídia assintomática. A conduta correta a ser tomada é: sinais clínicos de clamídia que a gente pensaria são, né, sinais de cervicite. Então, aquela leucorreia mais mucopurulenta que vem do orifício cervical, um colo um pouco mais friável, né, mas uma infecção que não acendeu. O que essa questão quer saber é se o candidato sabe o que fazer quando uma paciente tem cervicite ou até DIP e ela usa DIU. E aí eu tenho que tirar o DIU porque ela tem uma infecção aí? Não, a gente não precisa remover o DIU. Os protocolos mais recentes dizem que a gente não precisa fazer a retirada do dispositivo. A gente deve tratar a infecção, né, com antibiótico terapia. Antibiótico terapia via oral também não precisa ser uma antibiótico terapia EV. Na DIP, no caso, a gente vai indicar uma terapia, antibiótico terapia EV quando a gente tem abscesso tubovariano, né? Fora isso, né, e outras complicações, a gente vai pensar em um tratamento via oral clínico mesmo. Se essa paciente não tiver melhora dos sintomas, nos próximos 48 horas, tiver uma piora clínica, aí dá para fazer se avaliar a retirada do DIU, tá? Mas no caso denunciado, ele cita uma paciente com cervicite. Então, a gente faz antibiótico terapia, tá? E não precisa remover o DIU. Então, vamos dar uma olhada ali nas alternativas. Letra A, não remover o DIU e usar antibiótico. Exatamente, isso que a gente comentou agora. Então, essa é a alternativa correta. Vamos dar uma olhada nas outras? Alternativa B, retirar o DIU e antibiótico terapia. Então, a gente já comentou, não precisa tirar o DIU. C, apenas observar até que se torne sintomática? Não, existe risco da cervicite ascender e virar uma DIP. E a DIP traz riscos para a paciente, tanto para o seu futuro obstétrico, pelo risco de infertilidade, tanto de uma infecção maior, inclusive sepsis. Então, a gente precisa tratar, tá? Alternativa D, retirar o DIU e não usar antibiótico. Então, duas coisas erradas. Não precisa tirar o DIU e precisa usar antibiótico, tá? Então, assim, respondendo a questão, fica a letra A. Vamos para a próxima questão. Próxima questão do HC, o FPR, 2017. Diz assim: mulher de 19 anos, solteira, sexualmente ativa, gesta 1, aborto 1, não utiliza método contraceptivo frequente. Chega ao pronto atendimento ginecológico com queixa de dor abdominal pélvica, secreção vaginal amarelada e febre. Ao exame físico, frequência cardíaca de 108,
frequência respiratória de 22, temperatura de 38,5, sudorese e palidez cutânea. Ao exame especular revela a secreção purulenta via orifício cervical externo do colo uterino. Toque vaginal. Dor a mobilização de colo uterino em região anexial direita. Sobre a doença inflamatória pélvica, espera-se encontrar no ultrassom transvaginal o seguinte aspecto das tubas uterinas. Então, a questão te traz uma clínica clássica de DIP, tá? A paciente tem os 3 critérios maiores, tem critério menor, tem ali febre, é uma paciente que está taquicárdica, ele só não te traz o valor da PA, né? Porque a gente tem que acender um alerta ali sempre para sepse, né? Calcular um quick-solve ali para te guiar, né? Para o paciente estar com uma infecção. E o que ele quer saber é, se a gente fizer um exame de imagem, o que a gente vai achar nas tubas. Então, lembrando que uma DIP pode fazer um abscesso tubo-ovariano e a gente vai ver aquela tuba mais gordinha, digamos assim, com a parede mais espessada, mais distendida, tá? É isso que a gente espera ver na região das tubas. Vamos dar uma olhada ali nas alternativas. Alternativa A, parede espessada e distendida de formato ovoide? Sim, né? Aquela tuba mais alongada. Exatamente, é isso mesmo. A alternativa A está correta. Vamos dar uma olhada nas outras? Uma tuba distendida com pequena quantidade de líquido ecogênico normalmente tende a ter uma secreção ali mais aumentada. Por conta da palavra pequena, a gente acaba excluindo a letra B. É a alternativa a letra C, sem alterações, mas com pouca quantidade de líquido ecogênico. De novo, é pouca quantidade que acaba descartando a alternativa. Alternativa D, parede espessada com pouca quantidade de líquido ecogênico, também não se enquadra como resposta correta da questão. E a alternativa E, em roda denteada em corte longitudinal. Também não seria característica aqui no caso da gente falando de uma DIP, de um abscesso tubo-ovariano. Tá? Não é toda paciente que vai fazer um abscesso tubo-ovariano, mas a questão buscava que você soubesse que a gente pode ter essa progressão clínica e que a gente pode ter achados de imagem nisso, tá? Então, ficou assim, letra A, parede espessada e distendida de formato ovoide. Vamos para a próxima questão. A próxima questão também é uma questão do HC, o FPR de 2019, tá? Uma questão um pouquinho pronunciada, um pouquinho mais longa, então vamos ler com calma para a gente conseguir entender ela. Paciente de 35 anos, gesta 1, parto 1, teve seu último parto há 2 anos. Não tem parceiro fixo. Está internado na enfermaria da ginecologia devido a um quadro de dor pélvica aguda iniciada há 10 dias, febre de 38,6, referida pela paciente. Refere corrimento fétido ao exame físico. PA de 100 por 70, pulso de 104, temperatura de 38,5. Mama sem alterações. Exame do abdômen. Dor à palpação na fossa ilíaca esquerda. Especular. Conteúdo mucoporolento, colo friável, junção escapular -2. Toque. Dor à mobilização do colo uterino, sensibilidade aumentada no anexo esquerdo. Exames laboratoriais. VHS de 25, HB de 10,5, hematócrito de 30, leuco de 11.000. Ecografia pélvica endovaginal. Útero em AVF, em anteroverso flexão, medindo 7 por 5 por 7 centímetros, com volume de 122 centímetros cúbicos, no endométrio de 9 milímetros. Massa anexial à esquerda, medindo 8 por 6 por 5 centímetros, císticas com debris em seu interior. Conteúdo amorfo. A conduta adequada para esse caso é... Então, ele traz o iniciado mais florido, traz uma paciente com uma clínica de DIP, com um diagnóstico clínico de laboratorial, tá? A gente traz também uma ecografia mostrando que a paciente tem um abscesso tubo-ovariano. Então, ele quer saber se o candidato sabe tratar uma DIP com um abscesso tubo-ovariano, ou seja, ele quer saber se o candidato sabe que essa paciente precisa receber antibiótico terapia EV. Então, abscesso tubo-ovariano não quer dizer cirurgia, quer dizer antibiótico terapia EV. Na prática clínica, a gente sabe que essas pacientes não são tão fáceis assim como parece no enunciado. Essa paciente pode ter uma clínica confundida com uma clínica de apendicite, então elas não chegam às vezes tão específicas com aquela secreção vaginal que a gente vê, né? Você pensa só em DIP. A gente precisa sempre abrir a mente para os diagnósticos diferenciados. Então, na prática clínica, chegou uma paciente dor em fossa ilíaca, né, direita principalmente, a gente precisa pensar em uma apendicite, uma DIP, sempre com
como diagnóstico diferencial, né? Só um adendo para a gente lembrar disso, voltando para a questão. Então, uma dica com abscesso tubovariano, a gente precisa de antibiótico terapia EV. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas, tá? Alternativa A, doxaciclina, 100 mg via oral de 12 em 12, mais metronidazol 500 de 8 em 8 por 14 dias. Não é a resposta correta, porque a gente precisa de antibiótico terapia EV, tá? Então, não via oral. Letra B, doxa 100 mg via oral de 12 em 12, mas ceftriaxona 500 intramuscular por 14 dias? Também não. Letra C, videolaparoscopia para drenagem de massa anexial e os antibióticos seguintes. Não, lembrando que eu acabei de comentar. Abscesso tubovariano não indica cirurgia de cara. A gente precisa fazer uma antibiótico terapia. Claro, se a gente isso for refratário, a gente pode escalonar antibiótico, inclusive pensar em uma abordagem cirúrgica, mas primeiro a gente precisa fazer pelo menos 48 horas de antibiótico terapia EV. Letra D, clindamicina 500 mg via intravenosa de 8 em 8. Genta 3 a 5 mg quilo endovenoso a cada 24 horas, manutenção do tratamento por 48 horas e avaliação do caso para escolamento vioral por 14 dias. Perfeito, respondeu bem certinho as doses dos antibióticos, então clinda e genta estão na dose correta. A gente faz por pelo menos 48 horas EV, né? Normalmente a gente considera até 48 horas do último pico febril, e a gente vai escalonar para um tratamento via oral e vai manter por 14 dias. Caso o paciente piore, aí a gente pensa em outras abordagens, tá? Então, essa é a alternativa correta. Letra E, ceftriaxona 500 mg intramuscular a cada 24 horas, metronidazol 500 mg EV a cada 8 horas, manutenção por 48 a 72 horas e reavaliação do caso para escolamento via oral. Então, a gente não vai fazer ceftriaxona 500 mg intramuscular a cada 24 horas, não são os antibióticos certos que a gente faria nesse tratamento. Então, a primeira opção seria clindegenta. Sendo assim, o diagnóstico, ou a letra correta para esse diagnóstico, a letra D. Tá? Vamos para a nossa próxima questão. Tá? Próxima questão também, uma questão do HC UFPE, seguimos ali na mesma banca, só que de 2019. E diz assim: paciente de 28 anos, gesta 2, cesárea 2, utiliza a pílula anticoncepcional como método contraceptivo, contendo etinil estradiol de 30 microgramas e a drosperinona de 3 miligramas. O último parto foi há 2 anos. Está separado do marido e não tem parceiro fixo. Não usa preservativo. Refere o último coito há 30 dias. Vem à consulta ginecológica queixando de corrimento claro, pequena quantidade, sem odor fétido. Refere disúria moderada. Exame especular. Vulva e vagina sem alterações. Conteúdo vaginal claro, aspecto mucoide. Colo com ectopia e friabilidade com sangramento fácil de mucosa cervical. Toque. Colo friável, corpo uterino e anteroversoflexão, tamanho normal. Anexos e parâmetros sem alterações. Nesse caso, qual a hipótese diagnóstica, o método do diagnóstico e a conduta, respectivamente? Então, uma questão um pouco mais difícil ali para o candidato analisar, mas vamos por parte. Primeiro, que a secreção vaginal que o enunciado descreve, esse corrimento claro, pequena quantidade, sem odor fétido, a gente pensa em uma secreção fisiológica. A paciente tem um sintoma, que é uma disúria moderada, tá? E no exame físico, um achado que chama atenção, um colo friável. Quando a gente tem colos friáveis, a paciente tem às vezes essa queixa de disúria, até às vezes uma dispareunia, a gente precisa pensar em clamídia, tá? Inclusive, né, que podendo causar cervicite. No caso, essa paciente não tem ali um diagnóstico clássico de cervicite, não tem aquela secreção mucopurulenta vindo do orifício cervical, a leucorreia é fisiológica, a secreção vaginal fisiológica, mas a gente precisa pensar em cervicite, tá? Pensando nisso, vamos analisar as alternativas. Letra A, cancro mole. A gente vai fazer uma bacterioscopia corada pelo GRAM, identificação do hemófilos do CREI, tratar com ciprofloxacina. Não, a questão não fala nada de úlcera vaginal, né? Nem vulvar. Então, a gente não precisaria em cancro mole com essa enunciado, tá? Letra B, sífilis. Então, não falou também de úlcera, de novo, não falou de úlcera vaginal, não dolorosa, também não pensaríamos na sífilis. C, Neisseria gonorreia. A gonorreia, ela faz uma secreção vaginal mais purulenta, então a gente também não pensaria nela.
Letra D, clamídia. Sim, a gente pensa na clamídia por esses achados do colo friável da disúria. A gente pode fazer uma captura híbrida para clamídia e tratar com doxaciclina 100 mg de oral, de 12 em 12 por 7 dias. Azitromgrama também seria uma opção de tratamento. Então, sendo assim, a letra D a correta da questão. E a letra E, micoplasma, também não entraria em um diagnóstico diferencial que a gente pensaria, a princípio, nesse caso. Tá? Próxima questão, uma questão do Albert Einstein, lá de 2018. Diz assim, mulher de 32 anos de idade refere que seu parceiro foi diagnosticado com gonorreia há um dia. Ao exame ginecológico, mostra conteúdo vaginal aumentado amarelado. Para pesquisa do gonococo, deve-se coletar material onde? Onde que a gente vai lá com o nosso suavezinho? Então, eles têm os kits específicos para a gente fazer cultura de gonococo, de clamídia, né? Mas onde que eu vou procurar esses agentes? O gonococo a gente precisa procurar lá no endocervix. Então, a gente faz o exame especular, da mesma forma que é passado o City Brush lá dentro do canal cervical para coleta do material para citologia oncótica, a gente passa o suave, o algodãozinho lá dentro, gira ali lá dentro do orifício cervical, né, do endocervix, para a gente fazer a cultura desse material. Então, é uma questão bem mais conceitual, direto ao ponto, relacionado com a prática clínica. Então, na alternativa A, a gente já tem a resposta na nossa questão, que é do endocervix, tá? As outras alternativas trazem outros locais que podem ser feitos de cultura de materiais em região vaginal, mas que não seriam o local ideal para a gente coletar para um gonococo, tá? E a nossa última questão desse bloco é uma questão do Albert Einstein, também de 2019, e vamos dar uma lida nela, tá? Então, mulher de 30 anos de idade, queixa-se de disúria, rolaciúria, tenesmo vesical e desconforto suprapúbico, constante há 3 semanas. Realizou 3 exames de urina nesse período, que mostravam leucócitos variando de 10.000 a 15.000, todas uroculturas negativas. Sabendo-se que não há infecção vaginal, indica-se. Então, essa questão, ele faz a gente pensar, a princípio, uma paciente jovem com queixas urinárias, opa, a gente pensa em uma infecção urinária. Quem atendeu ela também pensou isso, tanto que pediu 3 exames de urina, mas todos tiveram urocultura negativa. Então, não é, a princípio, uma bactéria, uma bacteriúria, a gente pensa em uma infecção urinária. Então, a gente precisa ir avançando no nosso raciocínio clínico. Só que o parcial de urinas que a paciente fez tinha uma leucocitose, uma leucocitura ali, né? 10.000 a 15.000 leucócitos por urina. A gente pensa, opa, o paciente tem sintomas urinários, tem leucócitos na urina, mas tem urocultura negativa, a gente precisa sempre pensar em clamídia, tá? Então, clamídia fazendo sintomas ali de disúria, a gente comentou isso numa questão anterior. Lembra que a paciente só tinha disúria ou colo sangrante, a gente pensou em clamídia? Nesse caso também, a gente precisa pensar em clamídia. E como é que a gente vai tratar a clamídia? A gente pode usar ou a azitromgrama via oral dose única ou a doxaciclina por 14 dias, tá? Então, a doxaciclina até ali como mais uma primeira opção nos últimos protocolos. Lembrando disso, então, uma questão mais direta ao ponto, a gente tem como resposta da questão a letra D, que é a doxaciclina por 14 dias. Então, letra A, quinolonas não seria a primeira opção, nitrofurantoína 3 a 6 meses, também não. Esse talvez foi para aquele candidato que pensou em uma ITU de repetição, também não. Estrogênio tópico por 3 meses, também não. Essa foi mais para aquele candidato que pensaria uma síndrome geniturinária ali, mas isso é mais em paciente pós-menopausa, a gente é uma paciente jovem de 30 anos, tá? E letra E, ali, acidificação urinária semanal, também não teria um tratamento para pensando em clamídia. Então, seria a letra D, a doxaciclina por 14 dias. Então, foram essas as questões para a gente revisar nesse bloco, né? A gente relembrar principalmente da doença inflamatória pélvica, como ela pode ser quebrada nas questões, isso que as bancas tentam confundir, às vezes, com a cervicite, ficar bem atento, né? Se fecha diagnóstico, fecha critérios clínicos, e para relembrar para a nossa prática clínica também. É isso, pessoal, até a próxima!